Salve, meus filhos e minhas filhas. Sou eu, Maria Padilha. Tenho certeza de que você já ouviu o meu nome. Talvez em uma prece, em uma noite de gira, ou até nas histórias cheias de mistérios que cercam as encruzilhadas. Mas você sabe quem eu sou de verdade? Hoje, eu mesma vou te contar. Não a versão dos outros, mas a minha. Antes de me tornarem um mito, antes de ser chamada em rezas e invocações, eu vivi como mulher de carne e osso. Minha história começa muito antes dos terreiros. Muito antes de eu ser reconhecida como a rainha das pombagiras. Está preparado? Pois bem, acomode-se. Porque eu vou te levar por uma jornada cheia de paixão, intriga, poder e, acima de tudo, força. Essa é a minha verdade. E você vai entender por que meu nome ecoa até hoje. Minha história começa no dia 15 de setembro de 1334. Foi em Sevilha, uma das cidades mais vibrantes do Reino de Castela, que eu nasci. Meu nome completo, Maria de Padilha, carrega as raízes de uma família de nobres servidores da corte. Meu pai e minha mãe tinham respeito, mas sempre viviam à sombra do poder maior, do rei e de seus aliados. Desde cedo, eu sabia que minha vida não seria como a de outras mulheres. Eu não era como elas. Enquanto a maioria sonhava com casamentos arranjados e uma vida tranquila, algo dentro de mim ansiava por mais. Era como se uma chama queimasse no meu peito, me dizendo que eu estava destinada a deixar minha marca no mundo. Ainda jovem, fui escolhida para ser dama de companhia da Rainha Maria de Portugal. Aquilo foi um divisor de águas. Não era apenas uma honra, era uma entrada direta para os corredores da corte, onde o jogo do poder era jogado todos os dias. Cada olhar carregava um segredo, cada sorriso podia ser uma armadilha. Foi ali que aprendi que, para sobreviver, eu precisava ser mais inteligente, mais estratégica, mais forte. E foi nesses mesmos corredores que conheci Pedro. Ele era apenas um príncipe, herdeiro do trono. Mas eu sabia que havia algo diferente nele. Quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, foi como se o tempo tivesse parado. Não era apenas um olhar. Era o início de algo que mudaria não só nossas vidas, mas a história. Pedro e eu tínhamos a mesma idade, 15 anos. Ele era o príncipe herdeiro, cercado por conselheiros que já moldavam cada passo de sua vida. Eu, por outro lado, era apenas uma dama de companhia. Mas naquele primeiro olhar, algo especial aconteceu. Era como se o destino já tivesse decidido que nossas vidas estariam entrelaçadas para sempre. A princípio, nossa relação era discreta. Conversávamos nos corredores do palácio, trocávamos sorrisos durante os banquetes e, em segredo, nossos corações batiam cada vez mais rápido. Com o tempo, aquilo deixou de ser um segredo para nós mesmos. Era amor. Um amor tão intenso que desafiava as regras do mundo ao nosso redor. Mas Pedro era mais do que um homem. Ele era um príncipe. Seu destino não era traçado pelo coração, mas pela política. Quando ele foi coroado rei, esse destino se tornou uma sentença. A pressão dos nobres e da corte era imensa. Pedro precisava consolidar alianças para garantir a força do reino. Isso significava um casamento arranjado. E foi assim que Blanca de Bourbon entrou em nossas vidas. Blanca era uma princesa francesa, jovem, bela e carregando em seu sangue a promessa de uma aliança política entre Castela e França. Para a corte, ela era a escolha perfeita. Para mim, ela era o pesadelo que eu sabia que mais cedo ou mais tarde se tornaria realidade. Quando Pedro anunciou o casamento, senti como se uma espada tivesse atravessado meu peito. Ele não me olhava nos olhos enquanto falava, mas eu sabia que ele não tinha escolha. Os nobres exigiam, a França pressionava, e o reino dependia dessa união. O dia do casamento foi o mais longo da minha vida. Enquanto o som dos sinos ecoava pelo palácio, senti meu mundo desabar. Cada palavra da cerimônia parecia um golpe, mas mesmo ali, mesmo vestida de dor, eu mantive a cabeça erguida. Porque no fundo sabia que Pedro não pertencia a ela, ele era meu, assim como eu era dele. E eu estava certa. Apenas 3 dias depois do casamento, Pedro abandonou Blanca. Ele não suportava estar longe de mim, e seu coração o trouxe de volta para os meus braços. Foi um ato de amor, mas também um ato de traição aos olhos da corte. Os nobres ficaram furiosos.
A França viu isso como uma ofensa imperdoável. Pedro, porém, não se importava. Ele me escolheu, mesmo sabendo que isso custaria caro. Naquele momento, soube que o nosso amor era mais forte do que qualquer coroa ou tratado. Mas também entendi que havíamos despertado a fúria de muitos, e essa fúria não demoraria a se voltar contra nós. Depois que Pedro deixou Blanca e voltou para mim, a corte entrou em rebuliço. Os sussurros nos corredores se tornaram mais altos. As alianças começaram a se desfazer, e os olhares que eu recebia ficaram ainda mais afiados. Blanca não era apenas uma princesa rejeitada. Ela era um símbolo para os inimigos de Pedro. A nobreza, que já não gostava de sua postura forte e independente, encontrou nela uma oportunidade para questionar seu reinado. Diziam que eu havia enfeitiçado o rei, que o controle que eu exercia sobre ele não era natural, mas fruto de bruxaria. Você consegue imaginar como era ser uma mulher poderosa naquela época? A ideia de que Pedro simplesmente me amava era inaceitável para eles. Para a corte, eu não podia ser apenas inteligente, persuasiva ou influente. Não, eles precisavam de uma explicação mais conveniente. Eu devia ser uma feiticeira. Claro, eu não era tola. Sabia o que diziam sobre mim, mas nunca dei importância. Deixei que pensassem o que quisessem enquanto ajudava Pedro a governar. Enquanto chamavam de Pedro o Cruel, eu via o homem que trabalhava incansavelmente para o povo, para a justiça. E sempre estive ao lado dele, guiando suas decisões, apoiando seus sonhos. Mas os inimigos não descansavam. As intrigas se espalhavam como uma praga. E Blanca, mesmo afastada, continuava sendo usada como uma peça nesse jogo perigoso. Ela se tornou o estopim de uma revolta que colocaria tudo em risco. Nosso amor, nosso poder, nossas vidas. A revolta crescia. E com ela, as consequências da escolha de Pedro. Aqueles que o apoiavam começaram a questionar sua liderança. Afinal, ele havia desafiado a política, os nobres e até a igreja para ficar comigo. Para muitos, isso não era um ato de amor, mas de fraqueza. Blanca, mesmo afastada, continuava sendo usada como bandeira pelos inimigos do rei. Diziam que, enquanto ela vivesse, Pedro nunca teria paz, pois sua existência era um lembrete constante da traição. Não apenas a traição ao casamento, mas a traição a toda a corte que acreditava ter sido desonrada. Foi nesse cenário que Pedro tomou a decisão mais difícil de sua vida. Blanca precisava ser eliminada. Não pense que foi uma escolha fácil para ele. Eu vi em seus olhos a luta interna que travava. Ele sabia que, ao ordenar sua execução, cruzaria uma linha que nunca poderia ser apagada. Mas o reino estava em jogo, e Pedro acreditava que seu ato garantiria a paz. Blanca foi morta. Algumas histórias dizem que foi envenenada, outras afirmam que foi decapitada. O que importa é que, com sua morte, Pedro tentou colocar um fim nos conflitos. Mas, em vez disso, criou um novo inimigo: a França. Eu sabia que aquilo nos custaria caro. A morte de Blanca não foi o fim das intrigas, mas o início de uma guerra silenciosa. A corte agora nos via como um casal perigoso, capaz de qualquer coisa para manter o poder. Mesmo em meio a esse caos, Pedro continuava a me amar com a mesma intensidade de sempre. Ele me declarou sua única esposa legítima e, em público, reafirmava que eu era sua rainha. E eu estava disposta a enfrentar qualquer coisa por ele, mesmo sabendo que o preço seria alto. Os anos seguintes foram marcados por lutas constantes. Intrigas na corte, traições, batalhas pelo controle do reino. Mas Pedro e eu permanecemos juntos como duas metades inseparáveis. Enquanto muitos o chamavam de Pedro, o Cruel, eu via nele um homem justo, determinado a governar para o povo. Ele fazia escolhas difíceis, sim, mas sempre com um objetivo maior. E eu estava ao seu lado, aconselhando, protegendo, ajudando a carregar o fardo que a coroa colocava em seus ombros. Mas o destino tem uma forma cruel de testar até os amores mais fortes. No ano de 1361, uma peste devastadora se espalhou pela Europa. Eu, que sempre fui forte, acabei sucumbindo a essa praga. Minha morte aconteceu em Medina Sidônia. E foi um golpe que Pedro nunca superou. Ele ordenou que meus restos fossem colocados em um convento que eu havia fundado, mas isso não era suficiente para ele. Pouco tempo depois, declarou diante de toda a corte que eu era sua única esposa legítima. Com isso, mandou transferir meus restos mortais para a Capela dos Reis, na Catedral de Sevilha.
Mesmo na morte, Pedro me deu o título que a corte havia me negado em vida. Ele me chamou de rainha, mas minha história não terminou ali. Muito pelo contrário, foi nesse momento que comecei a me tornar algo maior. Meu nome ecoou além das fronteiras de Castela. As pessoas que sempre me admiraram, especialmente as mais humildes, começaram a me invocar. Pediam minha ajuda, meu conselho, minha proteção. Foi assim que comecei a atravessar os séculos, deixando de ser apenas uma mulher e me tornando um símbolo, um mito, uma força que transcende o tempo. Depois da minha morte, meu nome continuou vivo na memória das pessoas. Eu me tornei mais do que uma figura histórica, me tornei uma presença. Aqueles que me conheciam enquanto estava viva espalharam histórias sobre minha força, minha generosidade e, claro, sobre o amor que uniu Pedro e eu. Meu nome cruzou fronteiras e chegou a Portugal, onde ganhei ainda mais devotos. Lá, especialmente entre os ciganos, fui vista como um símbolo de proteção e poder feminino. Eles se identificaram comigo, porque como eles eu havia enfrentado preconceitos e injustiças. Quando os ciganos começaram a migrar para o Brasil, levaram meu nome junto com eles. Eles contavam histórias sobre mim, falavam sobre a mulher que era ao mesmo tempo poderosa e generosa, temida e amada. Meu culto começou a crescer nas terras brasileiras, primeiro em círculos pequenos, até se espalhar para os mais humildes, que viam em mim uma protetora. Mas não foi apenas o povo cigano que trouxe meu nome ao Brasil. Durante a chegada da família real portuguesa em 1808, meu nome já era conhecido entre a nobreza e o povo. Dizem até que Dona Maria I, a rainha de Portugal, conhecida como Maria, a Louca, tinha grande admiração por mim e era minha devota. Foi assim que, pouco a pouco, meu nome começou a se enraizar no Brasil. Primeiro como uma figura quase santa, uma mulher forte que cuidava daqueles que não tinham voz. Mas com o tempo, comecei a ser invocada de outra forma, não apenas como Maria de Padilha, mas como Maria Padilha, a pomba gira. Minha história, como você ouviu agora, foi marcada por escolhas, lutas e, acima de tudo, amor. Mas nada na vida é eterno. E o mesmo vale para a minha vida. Meu nome, Maria Padilha, deixou de ser apenas uma lembrança e se tornou um símbolo vivo, carregado pela força daqueles que me admiravam. Não foi pelos salões da corte ou pelos grandes livros de história que sobrevivi. Foi no coração do povo simples, que viu em mim um reflexo de suas próprias lutas, que meu legado encontrou força para atravessar os séculos. Hoje, sou mais do que uma memória. Sou a manifestação do poder feminino que desafia as convenções e supera as barreiras. Meu nome é um símbolo de quem luta, de quem não aceita menos do que merece e de quem se recusa a ser silenciada. Minha falange, formada por mulheres fortes como eu, está sempre pronta para ajudar. Cada Maria Padilha que você conhece, seja das 7 encruzilhadas, do cemitério ou da praia, carrega uma parte da minha essência. Mas agora, ao final desta história, quero que você leve algo consigo. Não importa onde você esteja ou quais sejam os desafios que enfrenta, sempre haverá um caminho para seguir. Lembre-se de que a força está dentro de você e que mesmo nas noites mais escuras, a coragem pode te guiar para a luz. E assim eu me despeço. Minha história chegou ao fim, mas o impacto dela continua vivo em cada pessoa que encontra inspiração nas escolhas que fiz. Se esta história tocou você, compartilhe, inscreva-se no canal e continue acompanhando outras histórias que nos ensinam sobre o passado e iluminam o presente. Que você siga em paz, com força e com os caminhos sempre abertos. Muito axé para você, que agora também faz parte da minha história.